Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo jurídico para falar um pouco sobre direito nesse nosso período aí de isolamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabrício Nascimento, sou advogado e também atuo com assessoria jurídica. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre direito penal. Tivemos um vídeo essa semana que percorreu as redes sociais bastante polêmico, esse cenário de fiscalização de órgãos da saúde quanto ao funcionamento de estabelecimentos comerciais. No estado do Piauí, a polícia, acompanhando a fiscalização, determinou o fechamento de um comércio, onde o proprietário gerou certa resistência naquela situação toda e acabou sendo conduzido à delegacia. Vamos assistir o vídeo e depois continuamos a nossa conversa. Um abraço para vocês. Eu vou fechar a loja, eu vou fechar a loja. 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 Vai fechar a loja. Pois é. Vai lá não tem nada, nenhum documento. Eu tô roubando. Com segurança. Eu vou, você me acompanha Você até vai lá. algemado. Você vai algemado. Então, pessoal, o que nós podemos ver aí? Uma cena de prisão, né, da autoridade policial ao acompanhar uma autoridade fiscal da saúde que estava cumprindo a determinação do prefeito, que, como na grande parcela dos municípios do país, determinaram o fechamento do comércio em virtude da pandemia, uma tentativa de reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, evitar a propagação do vírus. Muito bem, o que nós queremos falar a partir desse vídeo? É importante que qualquer empresário tenha conhecimento da lei que o cerca. A nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, a LINDB, no artigo 3º, fala o quê? Que ninguém pode se excusar de cumprir a lei por desconhecimento dela. Então, o mínimo de pauta sobre conhecimento da lei, o empresário, o comerciante, aquele que decide encarar o mercado e abrir suas portas para o comércio, tem que estar atento. Então, nesse pequeno exemplo, qual foi a questão? O empresário, alegando, obviamente, precisar trabalhar, estar com suas portas abertas, manter o seu sustento, desobedeceu a determinação exarada pelo prefeito municipal. O que fez que, com a fiscalização, ao visitar seu estabelecimento, solicitasse que ele fechasse as portas. Em virtude do não atendimento, chamaram a autoridade policial que o coagiu de maneira dentro da lei a fechar o estabelecimento. O que você pode notar ali é que houve a necessidade de empregar força em virtude de que o cidadão já estava resistindo à questão de fechar as suas portas. Então, o policial, a partir daquele momento, pela questão da desobediência, apesar de ser um crime com uma pena muito leve, que se resolve pelo juizado especial criminal, de 15 dias a 6 meses, ainda assim, cabe registro de boletim de ocorrência em virtude da desobediência que o empresário praticou. Então, qual é a mensagem encontrada nesse vídeo? Independentemente desse cenário de pandemia, que trouxe mais à tona toda essa questão de fiscalização por parte dos municípios e também dos estados, é importante que o empresário, o comerciante que está com suas portas abertas esteja atento à legislação. Existem muitas leis que o cercam. Existem autoridades fiscais tributárias que podem, dependendo da situação, também determinar o fechamento do seu estabelecimento, autoridades fiscais sanitárias, autoridades fiscais ambientais, enfim, dependendo da atividade, ele terá que se enquadrar nesse cenário para evitar que uma situação muito desagradável, uma situação muito desagradável como essa, possa acontecer no seu estabelecimento. E a partir daí, o que nós podemos concluir e entender dessa questão? Não há que se alegar
Desconhecimento. Esse é um detalhe muito importante, nós não podemos deixar passar em branco. Não dá para dizer, eu não sabia, eu não li essa norma, é tudo muito novo. Realmente, existe um particular nesse cenário da pandemia que estão saindo normas todo dia. Todo dia sai uma diretriz nova do governo federal, do governo dos estados, dos municípios, que realmente não é fácil acompanhar. Porém, é importante, caso seja possível, ter um acompanhamento de um profissional que o oriente para que situações desagradáveis como essa não aconteçam ou talvez até não se repitam. E a partir então dessa premissa de não alegar desconhecimento, é importante o quê? Que mesmo que seja uma situação administrativa, que foi o caso, a autoridade fiscal compareceu ao estabelecimento com vista a fechá-lo em virtude do descumprimento de uma norma municipal. Porém, uma autoridade policial foi chamada a intervir na questão. E isso traz uma outra tônica à situação. Nesse caso específico, a Polícia Militar do Piauí, a questão foi no Piauí, registrou que o cidadão foi levado até a delegacia sobre a alegação de desobediência e desacato. São dois crimes previstos no Código Penal de particulares contra a administração pública em geral. São, como eu comentei anteriormente, são crimes leves, porém gera desgaste, apresentação perante o juízo, provavelmente gera algum tipo de acordo, enfim, mas é uma responsabilização sobre a pessoa que, no caso em tela, desobedeceu a determinação. Então, pessoal, nessa seara que eu quis tratar com vocês de como a questão administrativa, o poder público executivo, acaba gerando desdobramentos no direito penal quando se trata dessas questões de fiscalização. Pode sim, em virtude de uma desobediência, uma resistência, um desacato, na pior das hipóteses, levar a autoridade, chamaram a outra autoridade que seria policial e conduzir o cidadão, o comerciante até a delegacia de polícia. Nós continuaremos falando aqui, nesse período de pandemia, trazendo um pouco mais de clareza. Tem muita coisa que as pessoas ficam com dúvida, essa era uma delas. Se meu estabelecimento ficar aberto, eu posso ser preso? Nesse caso específico, acabou sendo, mas não é a regra. A regra geral qual é? Cumpre-se a medida administrativa, seja de fechamento, de limitação de circulação de pessoas, alguma orientação que seja bem clara no decreto. Sendo feito, nada mais acontece. De repente, a aplicação de uma multa em virtude de uma questão que esteja prevista naquele determinado decreto. É importante conhecer a norma. Até na presença mesmo da autoridade fiscal, peça para ler a norma. Aonde que eu estou desobedecendo? O que eu não estou cumprindo? O que eu estou cumprindo? Então, isso será esclarecido. Se não esclarecido, será desdobrado, talvez numa multa, e, enfim, o que tiver previsto no decreto. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Estaremos com novos vídeos nos próximos dias, falando um pouco mais, uma linguagem um pouco mais simples, para que, até porque essa pandemia não tem uma previsão ainda para terminar, muitas questões podem se desdobrar ainda no nosso dia a dia. Um forte abraço para vocês, muita paz e sucesso nesses próximos dias de trabalho.